O modelo de referência da ISO tem como principal objetivo ser um modelo padrão para protocolos de comunicação entre diversos tipos de sistema, garantindo a comunicação end-to-end. O modelo OSI foi lançado em 1984 pela Organização Internacional para a Normalização. Utilizando o modelo OSI, é possível realizar comunicações entre máquinas distintas e definir diretivas genéricas para a elaboração de redes de computadores independente da tecnologia utilizada, sejam essas redes de curta, média ou longa distância. Este modelo exige o cumprimento de etapas para atingir a compatibilidade, portabilidade, interoperabilidade e escalabilidade. São elas a definição do modelo, definição dos protocolos de camada e a seleção de perfis funcionais. A primeira delas define o que a camada realmente deve fazer. A segunda faz a definição dos componentes que fazem parte do modelo, enquanto que a terceira é realizada pelos órgãos de padronização de cada país. O modelo OSI é composto por 7 camadas, sendo que cada uma delas realizam determinadas funções. E essas camadas são aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, dados e física. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre elas. A primeira camada dessa rede é a camada física, que define as características técnicas dos dispositivos elétricos e ópticos do sistema, como por exemplo fios, conectores, voltagens e taxas de dados. Ela contém os equipamentos de cabeamento ou outros canais de comunicação que se comunicam diretamente com o controlador da interface de rede. Preocupa-se, portanto, em permitir uma comunicação bastante simples e confiável na maioria dos casos, com controles de erros bem básicos como move bits através de um meio de transmissão, define as características elétricas e mecânicas do meio, taxa de transferência dos bits e tensões, controle de acesso ao meio, controle de qualidade e velocidade de transmissão de informação na rede e som. Não é função do nível físico tratar problemas como erros de transmissão. Esses são tratados pelas outras camadas do modelo ISO. A função da camada de Enlace é prover processos e métodos que permitem a organização de bits das camadas físicas, frames ou quadros juntos da detecção de erro, entre outros. Como são muitas as atribuições dessa camada, ela é dividida em duas subcamadas, a subcamada LLC, Logical Link Control, e a subcamada MEC, Media Access Control. Grande parte da sua análise de protocolos consiste na análise de interpretação do conteúdo dos cabeçalhos, uma vez que eles contêm as informações pertinentes a cada camada, e essas informações determinam como os pacotes serão tratados pelas aplicações e dispositivos de rede. Na subcamada MEC, temos os processos de topologia lógica, acesso à mídia e endereçamento. Consecutivamente, os seus métodos são barramento de anel, contenção de passagem de token polling e endereço físico. Já na sua camada LLC, tem seus processos de sincronização e serviço de conexão, e seus métodos consecutivamente são assíncrona, síncrona e isocrona, controle de fluxo e controle de erro também. A terceira camada é a camada rede. O roteamento dos dados é implementado aqui. As duas camadas inferiores a esta permitem comunicação entre dispositivos de um mesmo segmento de rede. Se os dispositivos estiverem em redes diferentes, esta camada realiza o papel fundamental de encaminhar os pacotes para o segmento correto. O roteador é o equipamento característico da terceira camada. O endereço de rede deve conter uma parte relativa à rede propriamente dita e uma outra relativa ao host ou dispositivo. Por exemplo, consideramos que existem 3 endereços: 4.2, 4.56 e 7.28. Os dois primeiros pertencem a um mesmo segmento, rede 4, porém a dispositivos diferentes, enquanto o terceiro endereço pertence a outra rede, que é a 7. Para a comunicação entre um mesmo segmento, a camada 3 não participa, enquanto que para a comunicação entre 4.56 e 7.28, a camada 3 precisa de um roteador para implementar sua principal função, que é o direcionamento de pacotes. Um roteador é um equipamento camada 3 e, portanto, não interpreta os endereços físicos. Quando um pacote chega a um roteador, o cabeçalho desta camada é analisado e o pacote é então encaminhado para a interface correta, que o liberar para a rede de destino, fazendo assim que o pacote seja roteado da rede origem para a rede de destino. A unidade básica de informação é o datagrama, e alguns protocolos desta camada são IP, IPX, RP e OSPF.
Na quarta camada temos o transporte. Nela, os processos de sequenciamento são efetuados e às vezes a confirmação de recebimento dos pacotes de dados também. Esta camada implementa diferentes funções necessárias para o envio de dados para o parceiro de comunicação. Estes mecanismos incluem multiplexação dos dados de diferentes aplicações, o que basicamente significa que várias aplicações irão enviar seus dados no mesmo stream ou mesmo circuito virtual. A integridade dos dados é essencial para a sua transmissão e nesta camada são implementados 3 métodos para o controle do fluxo: o buffering, source quench e o windowing. No buffering, é mantido no dispositivo receptor e basicamente armazena os dados que chegam quando o processamento deles é lento. Em situações críticas, onde o fluxo de dados é muito alto, o buffer ficará cheio e certamente haverá perda de dados. No source quench, quando o fluxo é grande para o processamento, o receptor envia uma mensagem para o transmissor informando da necessidade de interromper o fluxo de dados, até que outra mensagem informe que o receptor está disponível para mais dados. No sliding windowing, tem o princípio de informar ao transmissor a quantidade de dados que podem ser enviadas, definindo assim um tamanho para a janela. Quando o receptor receber os dados, ele envia uma mensagem ao transmissor informando quais os segmentos de dados foram recebidos. Assim, o transmissor esvazia sua janela e a preenche com novos dados. A unidade básica de informação é o segmento e alguns protocolos nesta camada são o TCP e o DP. A camada 5, chamada de camada seção, estabelece e encerra enlaces de comunicação. Esta camada define o método de comunicação half duplex ou full duplex. No primeiro caso, um dispositivo envia um dado quando o outro dispositivo está aguardando, e no segundo caso, ambos os dispositivos enviam e recebem dados simultaneamente com a maior velocidade possível. A sessão é iniciada após estabelecida a conexão entre os parceiros de comunicação, ou seja, após a negociação do método de comunicação e definição dos protocolos a serem utilizados. Essa camada utiliza o conceito de checkpoint, que é uma maneira do receptor enviar uma mensagem ao transmissor informando a chegada do pacote. Na ausência de algumas dessas mensagens, os pacotes são reenviados. A partir da última mensagem, não necessitando reenviar todos os pacotes de novo. Alguns protocolos dessa camada são o SQL, RPC, X-Windows e NFS. Chegamos à sexta camada de redes de computadores, a camada de apresentação, também chamada de camada de tradução. Ela converte o formato dos dados recebidos pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado na transmissão destes dados, ou seja, um formato entendido pelo protocolo usado. Um exemplo comum é a conversão dos dados de caracteres quando o dispositivo transmissor usa um padrão diferente. Pode ter outros usos, como compressão de dados e criptografia. Os dados recebidos na camada 7 são comprimidos e a camada 6 do dispositivo receptor fica responsável por descomprimir estes dados. A transmissão dos dados torna-se mais rápida, já que haverá menos dados a serem transmitidos. Os dados recebidos da camada 7 foram encolhidos e enviados à camada 5. Para aumentar a segurança, pode-se usar algum esquema de criptografia neste nível, sendo que os dados só serão decodificados na camada 6 do dispositivo receptor. Ela também trabalha transformando os dados em um formato no qual a camada de aplicação possa ser aceita. A camada 7, chamada de camada aplicação, é uma camada que funciona como uma interface de ligação entre os processos de comunicação de rede e as aplicações utilizadas pelo usuário. Esta camada é, na realidade, um buffer entre a interface do usuário, usada para executar algum trabalho, e a aplicação de rede. Essa aplicação pode fazer parte da aplicação propriamente dita, opção enviar no programa de e-mail, ou ser uma Application Programming Interface, uma API. Essa camada é responsável por encontrar um parceiro na rede de comunicação, um receptor. Posteriormente, é responsável por garantir a banda necessária para a transmissão de dados. Também é responsável pelo sincronismo entre os dispositivos envolvidos na verificação de erros, garantindo assim que a aplicação receba e envie dados, porém, nunca simultaneamente.